Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz, eu já vou trazer para vocês mais um vídeo e o produto da vez é esse robô aspirador aqui, o Midea Smart. Trazer para vocês alguns detalhes de construção, funcionamento e desempenho desse produto. Então bora lá? O Midea Smart é o modelo de entrada na categoria dos robôs aspiradores fornecidos pela marca. Ele possui o corpo no formato de disco, com cerca de 30 cm de diâmetro, com 8 cm de altura. E é quase inteiro construído em plástico, em grande parte pintado de cinza. Na face superior ele possui um acabamento que é feito com plástico transparente que dá uma cara bem agradável ao produto. E no centro ele possui uma pequena portinha redonda que quando pressionando dá acesso ao reservatório. E ainda é possível encontrar o único botão que serve para ligar e desligar o robô. O reservatório é pequeno e feito em plástico transparente fumê com uma boa espessura e bem sólido. Ele possui duas camadas de filtro, sendo a primeira delas uma malha bem fina de plástico e a outra um filtro EPA. Na sua face frontal, ele possui somente um para-choque com um conjunto de sensores de impacto. E ao contrário do Nitfor que a gente testou anteriormente, ele não possui nenhum sensor laser ou infravermelho para detecção de objetos à distância. Somente um receptor infravermelho que serve para ele localizar a base de carregamento. A sua face inferior é bem simples, ele possui somente um conjunto com 3 rodinhas, além de 2 cerdas giratórias que podem ser removidas para limpeza, um seletor de liga e desliga e a entrada de resíduos no centro. O robô acompanha um controlinho bem simples, onde nele é possível ligar e desligar o produto, controlar ele em diferentes direções, alterar os modos de funcionamento, fazer com que ele volte para a base de carregamento, e além disso ativar o modo turbo, que faz com que ele tenha um aumento temporário na força de sucção. Um ponto interessante sobre o controle é que ele funciona muito bem quando o robô está de costas para o usuário, mas não funciona muito bem quando o robô está de frente, já que o receptor fica na parte traseira. Sobre os modos de funcionamento, é possível utilizar ele de 4 modos diferentes, sendo o primeiro a autolimpeza, esse modo que vem ativado por padrão no produto e faz com que o robô percorra aleatoriamente a sala, mesclando linhas retas com pequenos espirais. O segundo é a limpeza especial, e nesse modo o robô percorre a sala fazendo pequenos espirais, praticamente sem andar em linha reta. O terceiro é a limpeza aleatória, onde, como já diz o nome, o robô se move aleatoriamente pela sala, em linhas retas batendo de obstáculo em obstáculo. Ele possui também um modo chamado zigue-zague, onde o robô tenta percorrer a sala, fazendo linhas paralelas de parede em parede. E por último, temos o modo de limpeza dos cantos, onde, como já diz o nome, o robô foca somente na limpeza dos cantos da sala, deixando a parte central praticamente sem limpar. Apesar da variedade, esses modos acabam tendo um funcionamento bem limitado, pois assim como o Mondial, ele se move de forma aleatoriamente, sem possuir nenhum tipo de mapeamento. E por conta disso ele passa diversas vezes no mesmo ponto e deixa alguns outros pontos sem passar nenhuma vez. Um ponto positivo na usabilidade está na base de carregamento, para onde o robô volta após atingir um certo nível de carga. Porém, por ele não possuir nenhum tipo de mapeamento, ele conta totalmente com receptores infravermelho que ele possui na parte frontal, e caso ele não encontre a base, ele acaba parando ali mesmo, sendo necessário colocar ele para carregar manualmente. Quanto à duração da bateria, é um pouco estranho que a Midea afirma que ele possui somente 30 minutos de funcionamento, sendo que durante os testes a gente conseguiu deixar ele cerca de 1 hora funcionando, antes dele interromper a limpeza e voltar para a base. E o carregamento dura cerca de 3 horas. Nos testes de desempenho o resultado foi mediano, onde o comportamento aleatório acaba afetando consideravelmente a coleta, e outro ponto que deixou bastante a desejar foi a capacidade do reservatório, onde o desempenho cai drasticamente quando o reservatório está cheio, sendo necessário parar a limpeza para esvaziá-lo. Para testar a coleta, nós separamos em 2 categorias de resíduos diferentes, sendo elas resíduos leves, médios e pesados, e testamos em 2 tipos de superfícies diferentes, sendo uma delas uma superfície de cerâmica e a outra uma superfície de tapete. Durante esses testes em uma superfície de cerâmica, o Midea conseguiu coletar somente cerca de 63% dos resíduos mais leves, 84% dos resíduos médios e 73% dos resíduos mais pesados, sendo que ele só não conseguiu coletar mais por conta do reservatório ter atingido o limite máximo de capacidade. E após esvaziá-lo e iniciar o processo novamente, ele conseguiu atingir cerca de 95% de coleta em todos os casos. Em superfícies mais difíceis, como o tapete, o resultado é ainda inferior, com o Midea conseguindo coletar somente cerca de 53% dos resíduos mais leves e 83% dos resíduos mais pesados,
Isso ocorre provavelmente por conta da força de sucção dele, que não é das mais altas, com cerca de 500 PA. Quanto à amplitude sonora, foi possível medir cerca de 65 dBA, o que faz com que ele tenha a maior amplitude sonora se comparando com a velocidade mínima de todos os aparelhos. Utilizando a função MOP, ele até conseguiu remover as manchas de café em uma superfície de madeira, porém foi necessário várias passadas e ele meio que espalhou o café mais do que limpou. Para utilizar a função MOP, ele acompanha essa plaquinha de plástico que possui o pano preso com velcro em cima e é necessário que o usuário molhe manualmente e prenda em 4 furinhos que ele possui na parte de baixo do produto. Quanto à limpeza, ele não se diferencia muito de outros robôs, onde o reservatório pode ser removido para ser esvaziado ou até lavado por completo. E o mesmo vale para o pano do MOP, que pode ser lavado tanto na mão quanto numa máquina de lavar. E para a limpeza do corpo do robô em si, essa é um pouco mais complicada, já que o produto possui diversos cantos e vãos que tendem a juntar sujeira e tem um acesso um pouco mais difícil. Porém, esse nível de limpeza não precisa ser feito com tanta frequência. Quanto à segurança, ele possui um conjunto com 4 sensores infravermelho que ficam localizados na parte de baixo, que por sinal cumpre muito bem o seu papel. A gente deixou por cerca de 30 minutos em uma plataforma elevada e nesse tempo ele não caiu nenhuma vez. Mas mesmo assim, é importante cercar escadas ou áreas onde ele possa acabar despencando. Um dos pontos negativos quanto à segurança é o fato dele possuir somente um sensor de impacto, fazendo com que ele possa bater e possivelmente derrubar objetos mais leves, além de se prender e puxar fios. Indo para o pós-compra, assim como muitos outros robôs, esse possui um custo recorrente, que se dá ao fato de algumas peças que necessitam ser trocadas após um tempo de uso. No caso do Midea, são as cerdas giratórias e o filtro de papel do reservatório, que podem ser encontrados na internet por cerca de R$100 o conjunto. Então é isso, pessoal, essa é a avaliação do Midea Smart. Digam o que vocês acharam desse produto aqui nos comentários. Lembrando que a avaliação completa já está lá no site. Até mais!